Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, professor. Bom dia. Oitavo ano, né? Isso. Vamos. Olha, o assunto é a continuação da aula passada, é as noções do velho e novo, do velho e novo mundo. É para continuar o que a gente estava falando na aula passada. Eu não vou botar perto. Eu pedi alguma atividade para vocês? Não. Não. As noções do velho mundo, do novo mundo e novíssimo mundo. O bloco continental, formado pela Eurásia e pela África, é chamado de velho mundo. Quer dizer, antigamente, a Europa se chamava Eurásia, que era a junção da Europa com a Ásia. Não porque eles foram formados antes dos outros continentes. Essa denominação de velho e novo mundo, quem deu foi os europeus, quando começaram a colonizar, a explorar. Eles era da Europa, que estava no velho mundo. Aí veio para aqui, para a América, botou novo mundo. E depois foram para a Oceania, aí por lá colocaram novíssimo mundo. Não é porque se forma antes dos demais, e suas rochas não são mais antigas do que os dos outros continentes. Na verdade, todos os continentes possuem rochas recentes e antigas. Podemos afirmar com precisão que, no aspecto físico, algum continente é mais antigo do que outro. De onde vêm os termos velho mundo e novíssimo mundo? Esses termos referem à história humana, ao processo de descoberta e colonização das diversas regiões do planeta, né, por parte dos europeus. Então, esses daí vinham se formando. Não são termos baseados na geologia, nem na idade dos terrenos, mas sim na história da sociedade. Então, isso ocorreu o quê? Aí, quando a sociedade começou a ocupar, aí eles deram o nome de Novo Mundo. E Novíssimo Mundo, quando foram lá para a Austrália, para a Oceania. Aí daí veio essa junção de esses termos Novo Mundo, Velho Mundo e Novíssimo Mundo. Eurásia e a África recebem o nome de Velho Mundo, porque foi que surgiu as mais antigas civilizações do que se tem conhecimento. Então, as primeiras nações do mundo, o ser humano surgiu na Europa, na África, na Ásia e na Europa, principalmente na África e na Ásia. A Eurásia é a junção da África com a Ásia e a África. Então, daí forma o velho mundo. Porque foi que surgiu as mais antigas civilizações de que se tem conhecimento.
Ao norte da África e em partes da Ásia, desenvolveram há cerca de 7.000 a 3.000 anos sociedade como a fenício, sumério, assírios e egípcios. Foram encontradas em certas regiões do Velho Mundo, na África, na China, Oriente Médio, fósseis de esqueletos de antigos seres humanos. Então, a origem do homem, foi surgido nessas regiões da África e da Ásia. O aparecimento da nossa espécie, como das civilizações mais antigas, ocorrido há 7.000 anos atrás, né, que ocorreu na África e na Ásia, hoje conhecida como Oriente Médio. Segundo teoria científica, que a espécie humana surgiu na África há cerca de 220.000 a 300.000 anos. E somente há cerca de 70.000 ou 80.000 anos é que alguns grupos migraram para a Ásia e a Europa, continentes interligados com a África, tendo posteriormente ocorrido migração da Ásia para a América e para a Oceania. Todos os seres humanos têm ancestrais africanos, ou seja, nossa origem encontra nesse continente. Ou seja, significa dizer o quê? Que a nossa origem do ser humano encontra na África e na Ásia. Então, a população veio da Ásia para a América, como dizer, os índios, né? Onde a gente temos a descendência. Veio para a América, quando houve muita glaciação, que a água do oceano recuou, congelou e fizeram ponto de gelo e deu passagem da Ásia para a América, certo? Então, foi aí onde aconteceu este movimento em si. Foi na Europa que surgiu a civilização ocidental, a partir do século XV, com as chamadas grandes navegações, a sua expansão marítima comercial, principalmente após a Revolução Industrial. Após a Revolução Industrial, acabou dominando o mundo. A Europa é conhecida como o berço da civilização ocidental. O berço da civilização ocidental. Então, que a Europa em si é o berço da civilização ocidental. Mas o ser humano, a origem é na Ásia e na África. A cultura e as civilizações ocidentais começaram na Europa com os gregos, há cerca de 2.800 anos. As realizações gregas nas áreas da filosofia, das artes, da arquitetura e da literatura. E, posteriormente, a contribuição dos romanos, especialmente na área do direito. Grande influência na formação da cultura dos povos europeus e, mais tarde, no resto do mundo. Então, por quê? Os europeus, eles vieram para aqui, para a América, principalmente para o Brasil, os portugueses. Então, eles deixaram a nossa cultura aqui. Os espanhóis foram para os outros países, como Peru, Bolívia, o México. Daí teve as suas origens também, vindo da Europa, aqui para a América. E a Inglaterra foi para o Canadá e os Estados Unidos. Apesar que aqui passou o francês, passou os holandeses, espanhol, mas quem dominou aqui no Brasil foi Portugal. No resto da parte da América do Sul e a Central, no norte, que é Canadá e Estados Unidos, a Inglaterra. Mas que a nossa cultura em si, a gente coloca como dos portugueses, os colonizadores. Negro
os africanos como escravo e índio a população nativa, certo? Então, daí surgiu, então, hoje dentro da América, existe essa cultura diversificada da população em si, do continente americano, descendente dos europeus. A maior expansão da cultura ocidental foi entre os séculos XV e XVI, né? Que do século XVI foi em 1500, quando os portugueses chegaram aqui. E nesse período, eles estavam com o comércio, procurando terra para explorar, certo? Então, eles estavam procurando terra para explorar e tirar os seus produtos de si. Após o século XVI, com a expansão marítima, os europeus descobriram terras e impuseram seus costumes, sua religião, festas, cultura e economia a vários povos dominados. Esse processo foi expandido com a Revolução Industrial, quando os a dominar povos que antes com eles rivalizavam, como os chineses, persas e os turcos. Iniciaram a colonização da África e da Ásia, certo? Então, daí surgiu esta civilização em si, espalhada para toda o país em si, para todo o mundo em si. Veio a ocupação dessas terras em si, certo? Então, daí houve essa expansão em si, adotada pelo todo o país em si. Daí saíram dessas regiões espalhadas para a terra do povo em si. A cultura deles, de lá veio o povo, a origem deles, e espalharam para o resto do mundo, vindo para a América. O desenvolvimento do comércio. O desenvolvimento do comércio era porque os europeus, portugueses, ingleses, holandeses, franceses, ficavam procurando novas terras para explorar. E aqui, e nesse período, no século XVI, 1500, foi quando os portugueses chegaram aqui na América e colonizaram e descobriram o Brasil e começaram a explorar. Certo? Então, daí houve a expansão. O termo Velho Mundo, que era formado pela Eurásia e África. Eurásia é a junção da Europa e Ásia. Aí se forma Eurásia. E tem a África em si. Aí daí aí foi chamado de Velho Mundo. E deles daí saíram para os outros continentes, à procura de terra para explorar. E daí foi descoberto o Brasil. Então, o bloco continental formado pela Eurásia e pela África é chamado de Velho Mundo. Tá? Então, nesse período, se chamava Velho Mundo, que era onde tinha os países. Esse Velho Mundo não é porque foram formados antes dos outros, e suas rochas não são mais antigas, né, do que a dos outros continentes. Mas em todo o continente existe rocha recente e rochas antigas, na parte física. Aquelas que sofreram o terremoto, que sofreu erosão, foi passando há mais tempo. O bloco continental formado pela Eurásia e pela África é chamado de Velho Mundo, não porque ele se formou antes dos demais, e suas rochas não são mais antigas do que a dos outros continentes. Na realidade, todos os continentes possuem rochas recentes e outras antigas.
Portanto, não podemos afirmar com precisão que no aspecto físico, alguns continentes é mais antigo do que outros. De onde veio os termos velho, novo e novíssimo mundo? Esses termos referem-se à história humana, ao processo de descoberta e colonização dos diversos regiões do planeta por parte dos europeus. Então, essa denominação de velho e novo mundo não é porque a rocha, o solo, as aves é mais antiga do que outros continentes. Essa denominação foi colocada pelo próprio homem, os europeus, onde ele estava lá do velho mundo, lá na Europa e na Ásia, principalmente na Europa, os europeus, né, que foi quem exploraram. Quando eles veio para aqui, para a América, aí eles deram o nome de Novo Mundo e começaram a explorar aqui o continente americano. Como eu citei, aqui na América do Sul, teve a participação de Portugal e Espanha, lá na América do Norte, a Inglaterra, que pega Canadá e os Estados Unidos. Como vocês sabem, a América é dividida em três partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. A América do Norte está incluída aí Canadá e os Estados Unidos, ocupada pela Inglaterra. A América do Sul e Central, ocupada pela Espanha e Portugal, onde Portugal permaneceu só no Brasil. E a outra parte foi colonizada, ocupada pela Espanha. Esses termos referem-se à história humana, ao processo de descoberta e colonização das diversas regiões do planeta por parte dos europeus. Não são termos baseados na geologia. Geologia é onde estuda as rochas, o solo, o relevo, a formação de relevo. A geologia estuda as rochas. Na idade dos terrenos, e nem idade dos terrenos, mas na história da sociedade, que é o que eu falei antes. Quando os portugueses chegaram aqui da América, aí deram o nome de Novo Mundo. A Eurásia e a África formam o Velho Mundo. Eu pergunto a você, o que é Eurásia? A resposta será o quê? A Eurásia é a junção de Europa com Ásia. Mais a África, e juntando com a África se forma o Velho Mundo. O Novo Mundo é todo o continente americano, América do Norte, Central e Sul. O Novíssimo Mundo é a Oceania, é onde está lá a Austrália e Nova Zelândia. A Eurásia e a África receberam o nome de Velho Mundo, porque foi que surgiu as mais antigas civilizações de que se tem conhecimento. Ao norte da África e em parte da Ásia desenvolveram-se há cerca de 7 mil a 30 mil anos de sociedades, como a Fenícia, Assírio, Sumério. Foram encontradas em certas regiões do Velho Mundo, na África, na China, Oriente Médio, fósseis ou esqueletos antigos dos seres humanos. Então, na África e na Ásia foi encontrado o vestígio do homem, dos seres ancestrais, dos nossos antepassados. Aí dali é que se diz que a origem do homem esteve naquela região, certo? Esteve naquela região em si. Aí daí houve a formação. Foram encontradas em certas regiões do Velho Mundo, na África, na China, Oriente Médio, fósseis ou esqueletos antigos dos seres humanos. O aparecimento da nossa espécie, como das civilizações mais antigas, ocorrido há cerca de 7 mil anos. Ocorreram em regiões da África e da Ásia, hoje conhecida como Oriente Médio. Segundo a teoria científica, que a espécie humana surgiu
na África há cerca de 220 mil a 300 mil anos, e somente há cerca de 70 mil ou 80 mil anos é que alguns grupos migraram para a Ásia e a Europa, continentes interligados com a África, tendo posteriormente ocorrido migração da Ásia para a América e para a Oceania. Todos os seres humanos têm ancestrais africanos, ou seja, nossa origem encontrada nesse continente. Né? Foi da Europa que surgiu a civilização ocidental a partir do século XV, com as chamadas grandes navegações, a sua expansão marítima comercial, certo? Principalmente após a Revolução Industrial, acabou dominando o mundo. A Europa é conhecida como o berço da civilização ocidental. A cultura e a civilização ocidental começaram na Europa, com os gregos, há cerca de 2.800 anos. As realizações gregas nas áreas da filosofia, das artes, da arquitetura e da literatura, e posteriormente a contribuição dos romanos, especialmente na área do direito. Né? Então, muitos a gente vê lá dos gregos e romanos. Então, vem desde a antiguidade a par dos antigos ali. Certo? Então, eles vieram. Então, nós herdamos alguma coisa das antigas civilizações, deles para cá. Então, foi tido de várias partes da região em si. Principalmente após a Revolução Industrial, acabou dominando o mundo. A Europa é conhecida como o berço da civilização ocidental, ou seja, ela é o berço da civilização ocidental, e já da humanidade se torna na África. A cultura e a civilização ocidental começaram na Europa, com os gregos há cerca de 2.800 anos. As realizações gregas nas áreas da filosofia, das artes, da arquitetura, da literatura e, posteriormente, a contribuição dos romanos, especialmente na área do direito, exerceram grande influência na formação da cultura dos povos europeus, e tendo o resto, e mais tarde o resto do mundo. A maior expansão da cultura ocidental foi entre os séculos XI e XV, com o desenvolvimento do comércio. Após o século XV, com a expansão marítima, os europeus descobriram terras e impuseram seus costumes, sua religião, festas, culturas e economia a vários povos dominados. Esse processo foi expandido com a Revolução Industrial, quando os europeus passaram a dominar povos que antes, com eles, rivalizava com os chineses, persas e os turcos. Iniciaram a colonização da África e da Ásia. Então, primeiro os europeus vieram para aqui, para a América, onde exploraram, né, onde foi chamado Novo Mundo. Oceania. E lá ele deu o nome de Novíssimo Mundo. Então, eles, quando viram que também a Ásia, ele estava na Austrália, e os países vizinhos começaram que era vizinho da Ásia, então eles dividiram a parte da Oceania para os países da Europa, aí, para que a Ásia, que era mais próximo, como os países como China e Japão, não fosse para a Oceania, para a Austrália. Então, a Inglaterra, França, juntamente com os Estados Unidos, dividiram as terras da Oceania para eles, certo?
onde os Estados Unidos entrou, divide-se uma que é da América, dos Estados Unidos. Mas tem grande parceria com a Inglaterra. Quem tem alguma pergunta a fazer? E vocês estão dispostos a ir à aula presencial? Tá não, Talane? Você vai? Tinha dúvida, mas eu vou para aula. É porque, certo, porque eu ouvi falar que o oitavo ano quase todo está querendo ir, né? Não é isso? Certo. É bom. A vacina, por exemplo, eu já tomei a segunda dose. Vocês, daqui para o dia 15 de setembro, eu acho que também tomam. Eu trabalho em outra escola privada no Zé Américo e desde fevereiro que eu estou dando aula online lá, presencial e online, né? Onde os alunos que dá o nome de híbrido, né? A gente fica na sala com os alunos dando aula e outra parte de aluno em casa. Então, desde fevereiro. Aí eu vim tomar a primeira dose no mês de maio. A segunda dose eu tomei sábado. Aí, daqui para chegar o dia de vocês ir, quase todo mundo de 20, ontem estava de 20 anos. Não, eu falei com ela sábado, ela só me disse que é em setembro, mas não tem a data de setembro. Ela me falou que é em setembro, agora a data de setembro eu não sei se era logo no início, no dia 10, aí eu não sei. Só que ela me falou que é em setembro. Que eu encontrei com ela sábado, de frente à escola. Eu ia passando em frente à escola e ela estava lá, ajeitando a escola já para isso. Aí, quando for nesse período aí, se ontem estava de 20 anos, daqui para a próxima semana, pode passar para 15. Daqui uns 15 dias pode pegar de 10 a 15 anos, né? Que olha, de onde estava 20, de hoje para amanhã pode diminuir mais. E assim vai. Então eles vão diminuindo e a gente vai tomar a vacina e não vai acontecer nada não. Desde fevereiro eu estou dando aula presencial lá no Dominicos, em América. É a turma do Fundamental também, de sexto a nono ano. Agora, vocês acham melhor presencial ou online? O que é que vocês acham melhor? Diga aí. Online ou presencial? Certo. Presencial, com certeza, é melhor. Onde a gente discute mais e dá mais tempo, porque às vezes o tempo é muito e ao mesmo tempo é pouco, mas porque para a gente detalhar certas coisas no online fica ruim. Não dá para a gente fazer. E presencial você vai ter mais condição de ver, de perguntar. Né? Uma coisa que vocês não têm livro, não? Vocês não têm livro de geografia, não, né? Não. Aí tudo que vocês fazem é... Mas vocês têm outros livros? Tem algum livro em casa de geografia ou não? Ou não tem livro nenhum? Porque você pode não ter o livro adotado na escola, mas pode ter livro de outra editora. Aí tudo que você faz ou na aula ou... Certo. Ou você faz na aula ou
ou você faz pela internet, né? Faz uma pesquisa. Então, mas vamos torcer que vai dar certo. Daqui para o dia, no mês de setembro, a gente, todo mundo para a escola. Olha, então, como eu repito, aqui, as noções de velho, novo e novíssimo mundo. Né? Que essa noção não é porque o solo, o terreno, as rochas de um é mais antigo do que o outro, não. Por essa denominação de velho mundo e novíssimo mundo, quem colocou foi a sociedade, foi o ser humano, principalmente os europeus, que quando ele estava lá na Europa, Ásia, África, lá ele chamava de velho mundo. Quando eles começaram a cultivar a terra da América, eles vieram explorar a América, aí eles deram o nome de Novo Mundo. E eles tiravam essas riquezas daqui e levavam para a Europa. Aí, tido como a gente citou aqui já, os portugueses vieram aqui para o Brasil, tiraram todas as nossas riquezas e levando para Portugal, para a Europa. Aí eles deram o nome aqui de Velho Mundo, certo? Então foi nesse período que eles fizeram isso. O bloco continental formado pela Eurásia e pela África é chamado de Velho Mundo. Não porque ele se formou antes dos demais e suas rochas não são mais antigas do que as dos outros continentes. Na realidade, todos os continentes possuem rochas recentes e antigas. Certo? Então, existe a rocha aqui. Acontece o terremoto. Vem aquelas lavas lá do interior da Terra. Aí ela passa anos para se formar, para se desgastar. Essas que teve o terremoto, mas há pouco tempo vai dar o nome de recente. Aquela que faz mais tempo são as antigas. Então elas estão em transformação. As antigas para que ali eles não sofrem mais alterações da erosão. Certo? Elas aí estão paradas em si. E essas novas em si é as que ainda estão sofrendo a erosão. Esses termos referem-se à história humana, ao processo de descoberta e colonização das diversas regiões do planeta por parte dos europeus. Por parte dos europeus. Não são termos baseados na geologia, na idade dos terrenos, mas sim na história das sociedades. A Eurásia e a África receberam o nome de Velho Mundo, porque foi que surgiram as mais antigas civilizações do que conhecemos hoje. Lá teve os sumérios, assírios, né, egípcios, que se formaram há mais de 7.000 anos atrás. Foram encontrados no Velho Mundo os restos, as fósseis dos seres humanos, né, que deu origem ao ser humano. Então, os restos de esqueletos dos nossos antepassados. Aí tem que a origem do homem surgiu no continente africano. Os fósseis, e vocês sabem que são restos mortais, restos de animais ou vegetais, dá o nome de fóssil. Então, as fósseis que explicam a origem do homem foram encontradas na África. O aparecimento da nossa espécie, como das civilizações mais antigas, ocorrida há cerca de 7.000 anos atrás, ocorreram em regiões da África e da Ásia, hoje conhecida como Oriente Médio. Né? Então, daí foi que surgiu
Olha aí, as teorias científicas que a espécie humana surgiu na África há cerca de 220 mil anos a 300 mil anos atrás. Somente há cerca de 70 a 80 mil anos é que alguns grupos migraram para a Ásia e a Europa, né? Os continentes que são ligados. Com a África tendo posteriormente ocorrido migração da Ásia para a América e para a Oceania. Ou seja, os primeiros povos chegando aqui na América vieram da Ásia. Houve uma glaciação, ou seja, o congelamento das águas do oceano, fez com que eles viessem da Ásia para a América. Então, eles se têm e vão se... Houve uma glaciação. A glaciação é o quê? Congelamento das águas do oceano. Então, a água congelou, fizeram pão de gelo e deu passagem deles. Então, vieram da Ásia para a América e também para a Oceania. A Oceania forma os dois países principais, que é a Austrália e Nova Zelândia. Todos os seres humanos teve ancestrais africanos, ou seja, nossa origem é encontrada nesse continente. Então, dali surgiram os primeiros seres humanos. Foi na Europa que surgiu a civilização ocidental, a partir do século XV, com as grandes navegações, a expansão marítima comercial, e foi nesse período onde eles produziam de uma região para outra, onde eles iam vendendo os seus produtos, certo? Então, foi passando de uma região para outra em si, onde eles foram se deslocando de uma região para outra. Então, daí foi se formando essa parte aí. Após a Revolução Industrial, acabou dominando o mundo. A Europa é conhecida como o berço da civilização ocidental, né? Então, olha, a África com os primeiros seres humanos, a civilização humana, mas a Europa é a civilização ocidental, quando veio a Revolução Industrial. As primeiras civilizações surgiram na África e na Ásia. Agora, a civilização ocidental é na Europa. A cultura e a civilização ocidental começaram na Europa, com os gregos, há cerca de 2.800 anos. As realizações gregas nas áreas da filosofia, das artes, da arquitetura, da literatura e, posteriormente, a contribuição dos romanos, especialmente na área do direito. Exerceu grande influência na formação da cultura dos povos europeus e mais tarde no resto do mundo. A maior expansão da cultura ocidental foi entre os séculos XV e XVI, com o desenvolvimento do comércio. Então, com o desenvolvimento do comércio, esta veio a civilização ocidental da Europa, que se instalaram nessas regiões aí. Então, daí tem o berço da civilização ocidental, é na Europa. Das outras civilizações como um todo, a gente encontra na África, né? A par do Oriente Médio, que está incluído na Ásia. Então, ali encontra os africanos, que foi encontrado os primeiros vestígios dos seres humanos foi encontrado na África, fóssil. Fóssil, vocês sabem, são restos de animais e vegetais. Certo? Quem tem alguma pergunta a fazer? Ninguém, tudo certo. Terminou, professor?
Certo, terminei. Então, vamos para a próxima turma, para finalizar, viu? Beleza, 7º ano, né? É o 7º ano, viu? Turma, bom dia, faça suas atividades lá do grupo, pode sair, viu? Tchau. As gêmeas estão fazendo aniversário hoje, Esté e Estela estão fazendo aniversário hoje, viu? Por isso que elas não estão aqui, tá certo? Parabéns para elas. Esté Farias está aí. Pronto, pode sair, Tá, tchau. até a próxima Tem alguma vez, vocês dúvida? aí. Os 8º anos, até a terça. Tchau. Esté e João?